Logotipo Giroscópio Filmes. Vinheta em animação com estilo dobradura. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais. Muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra. Lar desse jovem e desse. Agora veja só. Nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Espera aí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então está na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente? Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura. Vinheta em animação com estilo dobradura. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses 2 seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. Hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico. Mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura. Vinheta em animação com estilo dobradura. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas: matemática, literatura, geografia, física e história.
Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, todos foram cortados e levados para uma fábrica, onde foram picotados em pedaços bem pequenos, processados numa pasta, prensados, enrolados, cortados outra vez e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. Na cadeia produtiva do papel, são necessários mão de obra, sementes, adubos, além de água, energia, produtos químicos e máquinas pesadas. Em muitas etapas dessa cadeia, ocorre a emissão de gás carbônico, o famoso CO2, aquele gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. Lembra? Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose, ao ser misturada com água e produtos químicos. São gastos mais de 10 litros de água para se fabricar uma única folha de papel. E para fabricar apenas 2 pacotinhos de 500 folhas, se usa o equivalente a um caminhão-pipa cheio de água. Já parou para pensar nisso? As empresas podem e devem cuidar de seus processos produtivos para causarem menos impactos negativos. Podem usar, por exemplo, menos água e energia e emitir menos CO2. Por isso, no caso do papel e de todos os outros produtos que consumimos, é importante conhecer como eles foram feitos e escolher aqueles fabricados por empresas que geram menos impactos negativos à sociedade e ao meio ambiente. E ações simples, como usar os dois lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura. Vinheta em animação com estilo dobradora. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Um jovem humano. Uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura. Vinheta em animação com estilo dobradora. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera.
Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como o álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura. Vinheta em animação com estilo dobradura. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Um jovem humano. Uma jovem tartaruga. Os humanos consomem durante suas vidas diversos produtos, e muitos são industrializados. Já as tartarugas consomem apenas o que a natureza oferece, e carregam sempre suas casas nas costas. Por isso, não precisam comprar mais nada. Em apenas um mês, cada humano brasileiro consome em média 66 sacolas como essas. Em todo o país, são 12 bilhões de sacolas em um ano. E cada uma dessas sacolas, assim como a grande maioria das embalagens descartáveis, é usada apenas uma vez e jogada fora. O problema é que não existe um lugar chamado fora. Nada jogado para fora do planeta, fica tudo aqui na Terra, com a gente. E sempre foi assim. Há milhares de anos, o homem consumia apenas o que a natureza oferecia e os resíduos que gerava eram decompostos rapidamente. Com o tempo, o homem criou mecanismos para facilitar um pouco a sua vida, e os resíduos gerados foram sendo modificados. Ainda na época das nossas bisavós, grande parte dos resíduos eram de restos de alimentos facilmente decompostos na natureza. Mas hoje, além dos restos de alimentos, passamos a jogar no lixo materiais feitos de plástico, vidro, metal e papelão. E mais da metade dos resíduos gerados no Brasil vai para lugares inadequados, contaminando o solo e a água. Sacolas como essa também podem ser levadas pelas águas até o oceano, complicando a vida de diversos seres vivos, como essa jovem tartaruga. Mas é possível mudar esse cenário, consumindo apenas o que a gente necessita, utilizando os produtos até o fim e enviando para a reciclagem tudo o que sobrar. Com ações simples, podemos transformar a nossa vida e a de muitos outros. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura. Vinheta em animação com estilo dobradura. Objetos como roupas, eletrônicos e automóveis surgem em fundo cinza. A tela vai sendo preenchida com texto, consciente coletivo. Animações acompanham a narração. Um jovem humano consumidor de produtos. Um jovem tucano, consumidor de frutos. Todo consumo gera impactos. Alguns podem ser positivos, contribuindo para manter o ciclo da vida. Mas o consumo de produtos pode gerar tanto impactos positivos como negativos. Um celular. Esse produto teve um passado, tem um presente e terá um futuro. No passado estão os materiais necessários para sua fabricação, como diversos tipos de metais. Se essa extração não for cuidadosa com o meio ambiente, podem haver impactos negativos. É como se todos esses recursos naturais viessem juntos com o produto na primeira fase do consumo, a compra. A fase seguinte é a do uso do produto. E o seu futuro, um dia será o descarte. O consumo é uma necessidade de todos. Basta estar vivo para consumir. Mas o que a gente esquece é que o consumo envolve muitas escolhas, e dependendo dessas escolhas, mudam os impactos gerados. Para começar, por que comprar? Porque realmente precisamos? Ou só para comprar? E o que comprar? Escolher um produto porque ele tem o que você precisa, ou porque é mais novo, ou mais moderno? E de quem comprar? De uma loja perto de casa, ou de uma distante? E como comprar? Economizando e pagando à vista, ou comprando a crédito e pagando com juros em diversas vezes? E depois de comprar?
Dependendo de como usamos o produto, podemos prolongar a sua vida útil e evitar desperdícios. E nossas escolhas vão ter impacto até no descarte, especialmente se os materiais podem ser reciclados. Alguns fabricantes já vêm recolhendo seus próprios produtos descartados, reciclando os materiais e reduzindo a poluição e o uso de recursos da natureza. Quando vemos o que é realmente importante na nossa vida e os motivos que nos levam a consumir, podemos fazer escolhas mais conscientes, ajudando todo mundo a ter um futuro com mais qualidade de vida. Logotipo Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Logotipo HP. Logotipo Canal Futura.